Boa noite, senhoras e senhores. O debate em torno da educação é mesmo um debate inesgotável. De um lado, as carências de meios e recursos para um ensino mais eficiente. Há tantos brasileiros sem instrução. De outro, o desestímulo de professores, como também dificuldades para convencer jovens para a importância da educação. A discussão do tema recebe agora mais um ingrediente: a indisciplina dos alunos e opções de castigos, porque numa pesquisa nacional feita pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, revela que os professores brasileiros querem punições duras. As conclusões estão num estudo denominado A Qualidade da Educação sob o Olhar dos Professores, que entrevistou 8.773 docentes da educação básica do país. E apresentado hoje esse estudo em São Paulo. 83% dos entrevistados defendem medidas mais duras em relação ao comportamento dos alunos. Índice que chega a 94% quando na rede pública. 67% dos professores opinam que a medida deve chegar até a expulsão dos indisciplinados. A coordenadora do trabalho, Maria Malta Campos, escreveu que as escolas brasileiras são espaços desorganizados, pouco propiciadores de um ambiente facilitador ao estudo e reflexão. E isto muito se deve a problemas de comportamento e de gestão nas escolas. Falta de regras claras, que os professores são agredidos verbalmente pelos alunos quase todos os dias e que não há mecanismos para impedir esta indisciplina. Então, o Conversas Cruzadas quer debater esta realidade, consequências e soluções para este Brasil de 15 milhões de analfabetos totais e mais 25 milhões de analfabetos funcionais. É o tema. Convidados do programa, a diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul e integrante do Conselho Estadual de Educação, professora Cecília Farias. O juiz do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, Leoberto Branquer. A coordenadora pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Sônia Balzano. E a especialista em educação, pós-doutora pelo Instituto de Educação de Londres, ex-secretária de Educação do município de São Paulo, Guiomar Namo de Melo. E o nosso programa tem o patrocínio de Marco Polo, aproximando pessoas, Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Protecães, a solução para a segurança em 20 estados do Brasil, Sicredi, vem ser dono, vem para o Sicredi, e Cresci RS, quem quer imóvel tem que ter corretor de imóveis. Como sempre, uma interativa. Alunos indisciplinados, na sua opinião, alunos indisciplinados de forma contumaz, devem ou deveriam ser expulsos da escola? Quem acha que sim, 3299-2361. Quem acha que não, 3299-2362. E o nosso telespectador pode também enviar a sua opinião para o programa, para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. A doutora Sônia Balzano é coordenadora pedagógica da Secretaria Estadual da Educação, é formada em Biologia e Supervisão Escolar. Professora Sônia, o que a senhora pensa do tema? Boa noite. Boa noite, telespectadores, boa noite aos que estão conosco hoje aqui essa noite. E realmente, mais uma vez, a gente volta a discutir educação, um tema hoje tão presente, eu acho que isso é muito bom. Os problemas da educação estão sendo hoje, nessa mesa de debate aqui, muito frequentes. E essa questão da indisciplina dos alunos, ela é real. Nós estamos tendo sérios problemas nas escolas, mas eu acho que essa questão da indisciplina e da falta de respeito a regras e às normas é um problema da sociedade hoje. E a escola, ela está integrada nesta mesma sociedade. Mas não adianta a gente colocar que é um tema geral e achar que isso faz parte do nosso mundo sem que a gente pense em como realmente a gente pode mudar essa situação. A escola, onde deve acontecer, porque é uma instituição exatamente para educar,
ela tem responsabilidades na formação integral das pessoas. E para isso, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: o ambiente escolar é favorável à questão do desenvolvimento de uma educação? Qual é a relação que se estabelece numa escola entre alunos, professores, direção, professores, as relações estabelecidas que estabeleçam um clima favorável à educação? Nós estamos em momentos de conflitos entre as pessoas, de falta de regras. Então, para mim, assim, uma das primeiras coisas fundamentais é uma questão de regras. E essas regras hoje, dentro de uma democracia, elas têm que ser estabelecidas em conjunto. Me parece que se nós, e eu tive essa experiência como professora, já no tempo em que eu era professora, não era tão simples, tão fácil, talvez não, a indisciplina, especialmente a questão das agressividades, que hoje a gente está convivendo na própria escola, professores sendo agredidos e etc. Quer dizer, essa falta de respeito muito evidente, através até de atitudes muito drásticas. Mas a gente viveu também problemas de disciplina. O adolescente nunca foi tão dócil e tão disciplinado, isso faz parte da adolescência. Mas uma das coisas que eu sempre lembro era estabelecer regras dentro da minha sala de aula. Vamos ver como é que vai se dar a convivência aqui. E eu acho que quando a gente, em conjunto, estabelece regras, é muito mais fácil da gente cobrar e ser cobrado e se submeter a elas. Eu acho que é uma das coisas que a escola tem que criar, é um código de conduta entre as pessoas. Isso é educativo, é alguma coisa que tem mostrado e que funciona, mas principalmente a escola tem que cumprir o seu papel e ser respeitada por isso. Ela está ali para ensinar e ela precisa buscar todas as formas de cumprir esse papel. Uma outra educadora que nos honra hoje aqui no programa, ela vem de São Paulo, ela está em Porto Alegre a convite da Secretaria da Educação, é Guiomar Namo de Mello, que é pós-doutora pelo Instituto de Educação de Londres, ex-secretária da Educação do município de São Paulo, portanto, uma pessoa experiente neste ramo da educação. Boa noite. Boa noite. O que a senhora pensa disso? Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação, né, estar participando do programa, não sendo no meu estado. Eu vejo esse tema de uma perspectiva que eu diria assim um pouco diferente, porque eu acho um pouco triste quando uma sociedade abdica da responsabilidade que ela tem em relação às gerações mais jovens. Antes de pensar na punição do aluno, eu tenho que pensar que eu sou responsável, eu sou adulta, sou responsável por ele, sou responsável por esse mundo que ele encontrou, né? E se as coisas não vão bem na sociedade, eu também tenho a minha parte de... Ou nós assumimos todos, ou então nós lavamos as mãos e mandamos as crianças embora. Esse, no fundo, é um pouco esse dilema que nós estamos enfrentando. Então, se é verdade que é preciso um contrato novo dentro da escola, quer dizer, um pacto diferente na relação, não só de adultos com adultos, eu acho muito pior o bullying, a agressão que as crianças fazem umas com as outras, do que a agressão com o professor. Eu confesso honestamente isso. Por quê? Porque a agressão que uma criança faz com a outra machuca a autoimagem da outra criança, ela é quase criminosa em alguns casos. Pergunte para as pessoas que têm deficiências físicas e veja o pânico que muitas vezes um adolescente de deficiência física tem quando ele vai conviver numa escola pública comum. Por quê? Por falta de regras, não é? E os responsáveis por essas regras, quem são? Que eu saiba, somos nós, os pais, os educadores, o Estado, não é? As corporações que respondem pela dinâmica dessa sociedade. Então, esse novo contrato, eu acho que ele tem que ser baseado, em primeiro lugar, na responsabilidade que nós adultos temos que assumir diante dessa nova geração. É um momento muito difícil. Se eu fosse adolescente no mundo de hoje, eu não sei o que eu seria, honestamente, porque é um mundo onde tudo que acontece lá fora é mais interessante, é sedutor, tudo é muito mais fácil, aparentemente, não é? Eu sou pobre, é muito mais fácil ganhar um dinheiro servindo de aviãozinho para levar droga, do que eu ter que enfrentar o fato de que eu vou viver como pobre durante muito tempo, talvez não consiga muito sair dessa situação. Então, quer dizer,
a gente talvez já esqueceu. Eu faz bastante tempo que eu fui adolescente, mas eu acho que um exercício de pensar nisto, eu considero que é de grande importância. Este novo contrato, que precisa ser selado dentro da escola, tem que partir do princípio que ao adulto, como ele é responsável, cabe a ele também administrar a sanção. Por mais crônica que seja a indisciplina do aluno, ele não deve ser expulso da escola? Não, ao contrário. O que eu estou dizendo é que a responsabilidade chega ao ponto em que eu, adulto, tenho que administrar a sanção também. Perfeito. Me cabe a punição, digamos assim. Só que antes essa regra tem que ter sido estabelecida. Eu não posso sacar uma punição do bolsinho do meu colete sem que o aluno tenha ficado muito claro para ele que isto que ele fez resultará em tal coisa. E onde que está este pacto nas nossas escolas? Nós temos, as nossas escolas são escolas, muitas vezes, eu estou falando mais da realidade do meu estado, eu não conheço o Rio Grande do Sul, mas na minha cidade as escolas não têm dono. Os professores dão 5 aulas aqui, 5 aulas lá, 5 aulas lá e 5 aulas lá. Ninguém assume coletivamente, que é uma outra questão. Quer dizer, eu não posso decidir, que eu vou punir um aluno. Tem que ter uma instância coletiva onde seja decidido. Afinal, nós vivemos numa sociedade do Estado de Direito, onde as decisões são tomadas neste processo democrático, né? E eu não tenho nas escolas, eu não tenho esse coletivo. Se eu tiver que reunir numa escola um grupo de professores para tomar uma decisão, provavelmente não haverá dia da semana que eu tenha o grupo inteiro, porque uma parte dos professores falta. Falta e falta e falta isso, e falta. Isso também não é indisciplina? Pois é. Quer dizer, esta regra tem que ficar estabelecida para todo mundo. Aluno não pode fazer tal coisa porque vai ser punido, eventualmente até vai ser expulso, se isso foi combinado antes. Professor também não pode faltar e deixar aluno sem aula e dividir os alunos pela classe dos outros. A senhora traz a ampliação do problema, então. Não, eu trago o problema como ele é na vida real. E não como ele é no olhar só dos professores. Porque tem um outro olhar nisso, né? E acho que nós aqui devemos trazer esse outro olhar, já que a pesquisa está falando do olhar dos professores. Então, agora, qual é a solução? Eu acho que a solução é você estar rediscutindo esse contrato de convivência dentro da escola, o máximo possível dentro do coletivo de professores. E se um aluno vai ser expulso, como dizem os professores aí, eu acho que é a escola, como instituição, que tem que fazer isso. Na figura do seu diretor, com o apoio da sua equipe. Porque aí eu tenho um contrato diferenciado. Se eu vou punir um aluno na calada da noite, de repente eu puno um aluno só porque eu não gostei do cabelo dele. E a gente sabe que isso acontece também, infelizmente, né? Então, decisões de colegiado. Decisões colegiadas com um contrato muito bem fixado e com claras regras de convivência. Aí sim, o coletivo vai administrar a sanção. Se a sanção for expulsar, paciência. O aluno foi avisado antes. É a única coisa que eu posso dizer para ele: você sabia. Você também tem que assumir as suas responsabilidades. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o juiz da infância e da juventude, lá naquele lugar onde vai desaguar todo esse problema. Mandado de segurança, com certeza. Então, daqui a pouco chegamos lá do doutor Leoberto Branquera. Mas queremos ouvir antes a diretora do Sindicato dos Professores de Ensino Privado do Rio Grande do Sul, integrante do Conselho Estadual de Educação, formada em Letras e Direito, doutora Cecília Farias. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Ao prazer, aos componentes da mesa, dizer da nossa satisfação em participar deste programa, porque o foco do programa é justamente isso, uma pesquisa que foi feita com professores. Então, quando se discute a escola como um todo, estão pais, alunos, diretores, coordenadores, supervisores. Aqui nós temos um retrato do que dizem os professores e um retrato muito grave, muito grave. Porque, de fato, o professor se forma para fazer exatamente o contrário do que está dito aqui.
Então, que tipo de gestão, que tipo de situação a sociedade brasileira está enfrentando que não